Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje num formato diferente, o primeiro formato em bate-papo, né? Conversar aqui com o meu colega o Brian Calkins, ele é um RIA, um Registered Investment Advisor. Falei direito, Brian? Falou, tá muito bem. Americano, né, que é sócio fundador da Proxy Financial, que fica sediada na Flórida. E a ideia desse bate-papo aqui hoje é a gente conversar sobre essa função, né, que tem um quê de, principalmente de consultor de investimentos, aqui parecido no Brasil, mas que nos Estados Unidos, Isso. como tudo, é muito mais livre e consegue fazer muito mais coisas do que aqui no Brasil, que a gente tem que ficar sempre a par da legislação para saber o que pode e o que não pode fazer nas diversas funções que você tem no mercado financeiro. Então, a ideia aqui hoje é entender ali o que o Brian faz, como é que é esse cenário, contrapor um pouco os Estados Unidos com o Brasil, tanto do ponto de vista das funções, quanto também como que o investidor se comporta lá fora, como que é aqui, se é tão diferente ou se é parecido. E aí, Brian, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus estamos bem aqui. Só para explicar um pouquinho como é que eu falo português, e não é Boa. sotaque de americano, né? O pessoal acha que eu tenho sotaque americano, eu tenho sotaque de americana, lá do interior de São Paulo. Eu cresci em Ribeirão Preto, mas eu nasci aqui nos Estados Unidos e em 2007 vim morar pela primeira vez nos Estados Unidos junto com a minha esposa, a gente foi para Nova York. Eu comecei a minha carreira em mercado financeiro e depois disso trabalhei em diversas áreas em finanças, né? Research, também trabalhei em RI, em relação de investidores, relações com investidores. Trabalhei, que mais, back office, compliance também. Daí eu parei para estudar um pouco e na volta eu já sabia o que eu queria fazer da vida, finalmente, né? 30 e tantos anos, com filhos, à torta e à direita, e aí sabia que eu queria ser financial advisor. E o meu maior Legal. desejo, Ives, era levar aquilo que eu tinha visto minha carreira toda aqui nos Estados Uhum. Unidos, levar para o Brasil, né? Essa Legal. foi a minha maior motivação para me tornar financial advisor aqui com o mercado sobre registrado na SEC, que é a CVM americana. Nós vamos falar muito aí no bate-papo Vamos, a gente hoje. vai entender bem o que é essa função, né? O que é o RIA, o que exatamente você pode, o que você não pode fazer aí nos Estados Unidos com esse título. Certo. O RIA, como você mesmo falou, em um inglês muito bom aí, é Registered Investment Advisor, tá? Aqui nos Estados Unidos, o advisor, a pessoa que está no gancho, no hook, é a PJ, a Tá. empresa, a Proxy Financial, que é a empresa que eu sou cofundador junto com o Christopher, que a gente chama de CJ. O que o RIA pode fazer? O RIA pode recomendar investimentos ou através de um planejamento, fazer recomendações do mercado financeiro para uma pessoa, Uhum. ou de carteira, ou de uma recomendação mais simples do tipo, poupe dinheiro, coloque dinheiro na poupança. Se eu Tá. falo isso para alguém aqui nos Estados Unidos e eu cobro por isso, eu tenho que ter a licença de um RIA. Então, eu posso lá desde o planejamento financeiro, que seria aqui no Brasil o que o planejador financeiro faz, mas também eu posso falar da recomendação vamos trazer para o Brasil, para o termo em português, dos valores imobiliários, que seria a função do consultor de valores imobiliários. Exato. Uhum, E, exato. e, e uma dúvida que o pessoal mandou, que até o Ítalo, que é um colega, mandou, ele perguntou, né? Quais são as certificações necessárias para ser um IRA aí nos Estados Unidos? Ok, existe uma, é Tá. a série 65, tá? Tá. A SEC, que né, eu tinha comentado, a CVM americana, ela tem as certificações aqui nos Estados Unidos, elas são chamadas de séries. Então, você tem a série 1, eu acho que já caducou, não usa mais, mas você tem séries até centena, número de 100. Né? Pois é, tem Então, várias por exemplo, séries, né? isso, tem várias séries. Há uma famosa que às vezes o pessoal aí do Brasil conhece, é a série 7, que Sim. permite que você possa fazer transações, cobrar por transações, né? A série 65 é similar ao processo aí que eu acompanhei de alguns amigos meus do CGA. Primeiro Tá. você tira a pessoa física, daí Tá. você vai na SEC, e no caso o Estado, você sempre começa com o Estado aqui nos Estados Unidos, e você fala assim, olha, eu vou pleitear abrir um RIA. Eu tenho série 65. Daí você abre a PJ e depois, a partir do momento de que você tem a PJ, é sempre a pessoa jurídica que dá a recomendação.
Por Tá. que que eu friso isso, Ives? Porque é muito importante, porque se não é culpa do cara, não é culpa do advisor se dá alguma coisa Tá. errada, é culpa da empresa inteira. Tá? Legal, isso acho que é um ponto legal da gente explorar, porque aqui no Brasil a lógica me parece que não é essa, né? Aqui no Brasil você abre a PJ, então, por exemplo, eu tiro a autorização para ser consultor na pessoa física, né? E aí, quando eu vou abrir a PJ, eu preciso ter um consultor responsável com o CPF como diretor de consultoria de valores imobiliários. E essa pessoa está ali respondendo também. É que a gente não tem essa divisão tão clara de pessoa física e jurídica no Brasil, né? Eu acho que isso é o que Exato. protege muito os negócios aí nos Estados Unidos, né? Então, se a gente tiver assim, algum advisor da Proxy age de má fé ou compra ações aleatórias na carteira do cliente que não condiz com o perfil de risco, a empresa toda vai ficar com a marquinha no site da SEC para Uhum, sempre, né? entendi. Então, assim, por que que isso causa? Fala assim, olha, mas não é justo também, né? Hoje nós temos 10 colaboradores aqui na Proxy, né? Os outros 9 vão pagar por causa de uma pessoa? Isso. Ou seja, os controles de compliance do que é recomendado, de como é recomendado, que é ofertado. Olha, vem com a gente que a gente arranja Aham. investimentos de 20% ao mês, né? Se alguém mandar um e-mail desse, eu sou o compliance officer da Aham. Proxy. Se alguém mandar um e-mail desse, na hora, blim, aparece um red flag, que a gente chama aqui no sistema de compliance, e aí eu vou ter uma conversa. Se for uma natureza dessa, Sim. a pessoa vai ter que ser pedida para sair da Proxy. Todos os colegas estão se monitorando, né? Isso é muito importante, né? Que legal. Monitorados pelo compliance, sim. Que legal. E uma dúvida aqui também que o pessoal teve também ainda nessa linha de regulação e de autorização, um brasileiro que é residente no Brasil, você sabe se ele pode ser um RIA? Pode. Não há restrição nenhuma Uhum. de nacionalidade ou de local de trabalho. Tá? Tá. É que a lei jurídica aqui nos Estados Unidos é muito diferente da brasileira. Né? A Sim. brasileira, você abre um CNPJ e na razão social você vai falar assim, ó, você é uma padaria. Okay, aí surgiu um trabalho de consultoria financeira para outras padarias. Não, não posso. Não. Tem que Outro abrir um outro CNPJ. CNPJ ou atualizar. Ou atualizar o objeto social, é Né? verdade. Aqui nos Estados Unidos, não. Aqui você abre uma CNPJ para fazer o que você quiser, que você bem entender. Daí é aquela Tá. coisa, cada área, cada faceta da economia americana aqui vai monitorar suas atividades. Então, se eu abrir Uhum. um CNPJ e eu sair por aí consertando o ar-condicionado, e alguém me denuncia, eu posso ir para a cadeia, porque eu não Aham. tenho licença. Isso é um Tá. perigo, né? Eu estou representando um perigo para a sociedade, que eu estou mexendo com ar-condicionado que mexe com a saúde das pessoas sem licença, né? Então, assim, o RIA entra na mesma categoria. É uma PJ, é uma LLC, como Uhum. qualquer outra empresa limitada aqui nos Estados Unidos. Ok. E pode estar residente em qualquer lugar. O que acontece? Você tem aí as diferentes facetas aí de como você vai ser monitorado pelo sistema financeiro como um todo, Tá. pela SEC, e você automaticamente, a partir de 100 milhões de dólares, você tem que registrar com a SEC 100 milhões sob custódia. Deixa eu qualificar, né? Sim. Daí você trata direto com o órgão federal. Até 100 milhões, você tem a opção de trabalhar só com o Estado. Então, por exemplo, hoje a Proxy, ela só é registrada, ela tem o headquarters dela na Flórida. Nós temos registros em outros estados, porque nós temos clientes em outros estados, Uhum. mas a gente não é registrado direto com a SEC. Então, ficaria aí esse quesito. Você abre um RIA, você tem que ter um estado aqui. Tá. É obrigado. Você tem uma LLC, você é obrigado a ter um place of business, né? Sim. Então, você vai eleger um estado aqui nos estados de Delaware, né? Eu sou um Tá. RIA de Delaware, mas eu moro em São Paulo. Aham. No problem. As leis às quais você vai se submeter é Delaware. São daquele Até você estado. tem 100 milhões sob custódia, que daí passa para o âmbito Tá. federal. Então, o brasileiro fez a série 65, ok, está autorizado, ele pode depois pleitear, abrir uma LLC nos Estados Unidos e pode pleitear a autorização junto à SEC, primeiro naquele estado, depois cresceu, vira uma coisa federal, né? É legal, que é bem Inclusive, diferente, né? olha que diferente que é o mercado aqui daí. Existe uma coisa aqui chamada doing business as. Seria similar à ideia do nome fantasia. Tá. Proxy
doing business as Zoom advisors, né? Para tomar o meio de comunicação aqui. Zoom Advisors é só o nome fantasia. É o cartãozinho de negócios, é o e-mail, zoomadvisors.com, é o site, todo o marketing é Zoom Advisors. Daí, quando você vai fazer um contrato de gestão com o cliente, aparece lá, Proxy, Doing Business as Zoom. Então, o que acontece? A Proxy, especificamente a gente atua dessa forma com alguns advisors. A gente permite que eles abram para o Customer Journey, né? É marketing. O cliente é deles, tem o site deles, tudo é deles, só que, na verdade, os ativos e quem está registrado com a SEC é a Proxy. Então, inclusive, isso é um caminho, a pessoa tem que tirar a série 65, senão ela não pode receber. Claro. Mas é um caminho um pouquinho mais curto do que vir e pleitear junto a um estruturar estado. Um negócio efetivamente, né? Então, você consegue usar a sua empresa como um veículo para já ter o cliente, de repente, aí fora. Bem interessante. Uma pergunta aqui também que foi muito legal, que o Fabrício fez, você acha que a função do RIA, ela se assemelha a qual atividade no Brasil? É mais o consultor, o agente autônomo? Pode ser um híbrido dos dois? É um híbrido do CGA e do CEA. Você quer fazer uma breve explicação desses dois? Então vai ser um híbrido ali entre o consultor e um gestor de carteira. Você consegue fazer o advisor, ou seja, indicar qual produto o cliente vai comprar, em qualquer instituição, né? Não é só na que você tem contrato, né? Você pode olhar para qualquer lugar do mercado e indicar. Qualquer lugar do mercado. E se o cliente quiser te dar um mandato de discricionário, de gestão de carteira, você também pode aceitar. Exatamente. Aqui o mercado ele é aberto, que eu acho que o Brasil está caminhando para isso, né? Logo as pessoas podem ter múltiplos registros em corretores diferentes. Aqui, um advisor Goldman Sachs, por exemplo, ele não tem múltiplos registros. Por quê? Por regras internas da Goldman Sachs. Ele é como se fosse um funcionário. Um funcionário. Eu não sei o que você vai oferecer no Morgan Stanley. Eu não tenho como supervisionar em termos de compliance lá. Então, eu só vou permitir aqui. Mas, por regra, pela SEC, você pode registrar com quantos te permitirem, tá? Mas não é o usual. O RIA é diferente. O RIA, ele é o advisor e eu vou para bancos de custódia, para broker-dealers, e eu falo assim, olha, custódia, que é o poder discricionário. Nós temos hoje aqui na Proxy, a gente usa Interactive Brokers, a gente usa JP Morgan, Charles Schwab e a gente usa TD Ameritrade. Então, um cliente com uma conta em qualquer um desses lugares, eu posso passar para o nosso poder discricionário. Além, como consultor aí no Brasil, eu posso falar assim, olha, você tem uma conta em Caimã, que eu não quero me registrar lá, eu não sei nem como é que funciona aí. Mas o cliente tem uma conta em Caimã, eu posso pegar o extrato da conta, ele me dá o extrato da conta, eu monto a carteira, entrego de volta para ele e falo, aí eu vou te cobrar por esse serviço custodiado em terceiro. E você faz lá você faz lá e eu não consigo. Muito legal. Ou seja, o IRA ele não tem praticamente nada do agente autônomo, né? Porque o agente autônomo ele está limitado ao escopo da corretora específica que ele atua, né? E ele não pode falar de nada que está fora e tudo mais. Então seria o gestor com um chapéu também de consultoria, né? Que é o que faz aqui no Brasil. Correto. Que é assim, o mercado americano chegou nessa conclusão, o consumidor americano, que é o seguinte, na Schwab, por exemplo, Charles Schwab, que revolucionou o mercado aqui com as baixas tarifas de corretagem, né, nos anos 80. Ele democratizou o mercado, começou o processo nos anos 80. Que é assim, olha, antigamente, o Ivan, você queria entrar nesse fundo mútuo, que é quente, que sabe, tem um gestor bom, que está escolhendo as coisas boas, você tinha que ligar para mim. Eu sento lá em Wall Street, Ives, tem um lote de 100 cotas aqui que eu posso te liberar. Aí você comprava isso. Dependia da pessoa, e a pessoa tinha um advisor de poder, assim, ele tinha vários deals com vários fundos mútuos para distribuição e tal. Como o mercado americano hoje, ele é 100% democrático. Assim, 99,9% dos fundos estão nas bolsas. Todo mundo tem acesso a tudo. O consumidor americano, a dúvida dele é que fundo usar? Por quê? Por que não aquele? Que horas eu troco?
Então, assim, a necessidade do mercado aqui, já adiantando uma das perguntas mais que estavam mais à frente, Tá lá para frente, é é. a necessidade do mercado é a de um advisor, é de falar assim, o porquê que eu estaria investindo nisso e quando que eu troco, né? E é isso que a gente faz, é montar a carteira. É mais fácil, mais simples o outsourcing, essa alocação de carteira, se o cliente simplesmente abre uma conta onde eu tenho poder Claro, discricionário. Daí eu muito faço mais tudo fácil. para ele, né? Perfeito. E acho que é isso, né? O produto aí já é commodity, né? Uma coisa que no Brasil também já está mudando, né? Que antigamente era isso, você Ué, não conseguia acessar, agora as plataformas estão abertas e você consegue sim, acessar a maioria dos produtos. Ainda tem algumas coisas, né? Que uma corretora tem um fundo, outra tem outro, sim, o private ainda tem um fundo que o outro não tem. Esse cenário ainda sim, acontece, mas está mudando. Só para a sim. gente fechar essa questão regulatória, a pergunta aqui do André Lucas foi o que você julga ser a maior diferença do modelo americano para o brasileiro dentro disso que a gente falou? Tem duas grandes diferenças. Já contemplei isso, conversei com colegas aí do Brasil, como eu cresci no Brasil, conheço muita gente do mercado financeiro, né? E aqui dos Estados Unidos também. Tem duas coisas. Uma é a barreira de entrada no Brasil. Para você virar CGA, amigos pessoais meus levaram 2 anos até Sim. a empresa, né, a PJ, tá lá com o CGA e todo mundo plugado embaixo e tocando a vida como CGA. Aqui leva 3 meses para você O montar um processo de RIA. credenciamento aqui é bem demorado, né? Bem chato, Muito dependendo do demorado. chapéu que você usa. A barreira de entrada no Brasil parece ser alta, porque uma vez CGA, meu, você pode fazer muito bem, né? Você pode fazer Uhum. muita coisa, você tem muita liberdade financeira, como você pode fazer um estrago enorme na vida das pessoas. Então parece que a barreira é alta para poucos entrarem e a CVM manter controle dessa forma. Aqui nos Estados Unidos a barreira é baixa. Porém, é, o poder institucional da justiça é muito forte. Então vamos lá, se eu coloco no Twitter ou no LinkedIn, cara, a Tesla é uma empresa fantástica, nossa, show de bola. Aqui nos Estados Unidos existem advogados tubarões, que a gente chama no mercado financeiro, que vão olhar esse post e falar, opa, esse cara recomendou Tesla. Ele Ah, olha compra, só. perde dinheiro, me processa e ganha. Ah, que é uma coisa que a gente está vendo aqui no Brasil agora, que essa questão dos influenciadores que têm usado a minha carteira aqui, pessoal, estou comprando, mas na recomendação. E aí agora está tendo Aí, uma discussão sobre isso. É que aí nos Estados Unidos a justiça você tem é muito mais flexível, muito mais rápida, sim, né? sim, sim. Aqui é. Então, assim, a barreira, o povo, o pessoal do mercado financeiro do Brasil olha assim e fala, é só tirar uma prova e eu posso ser gestor, né? Que coisa louca. Só que o liability, pelas recomendações, inclusive, eu ainda não vi isso acontecer, mas eu imagino que um juiz daria em favor do cliente que fala assim, Ivens, há leões lá fora, há perigo por toda parte, coloque dinheiro em poupança. Poupança. Ah, eu ganhei um bônus, poupança. Faço isso por 20 anos. Seu dinheiro não cresce. Né? Uhum. Poupança, por definição, é fundo de emergência e de alta Isso. liquidez e baixo rendimento. Qualquer lugar do mundo. Eu acho que se você me processar daqui a 20 anos e falar, eu trabalhei só com o Brian, só na Proxy, e por 20 anos ele falou para eu esconder meu dinheiro debaixo do colchão na poupança e não rendeu nada, e agora eu não consigo aposentar, eu acho que um juiz daria em seu favor. Tem briga, né? Tamanho o liability que a gente carrega aqui. Ou seja, tem que fazer um trabalho muito bem feito, né? Você está muito bem Exatamente. amparado. Legal. Exato. E o RIA, como é que é a remuneração aí de vocês? É percentual sobre a carteira? É sobre transação? Como é que vocês trabalham com os clientes? É, eu estava vendo aqui uma preparação aqui para nossa conversa, uma pesquisa do mercado aqui, quanto que cada um cobra e como cobra. Os RIAs tendem a cobrar, acho que 70% dos RIAs cobram uma taxa de gestão, Assets Under Management Fee. Uhum. Então, o dinheiro está na conta e a gente pega 1%, 1,5% daquele dinheiro. Tá? Os FIIs vão, no estado da Flórida, outros estados eu não sei, mas no estado da Flórida, um teto de 2%. A Tá, gente não pode cobrar mais do que 2 ao ano. tá. Performance é variável, sim, tem RIA que cobra, e aí entra o marketing, né? O RIA fala assim, minha pegada, eu invisto melhor que os outros, por isso eu Uhum. cobro performance, né? Uhum. Mas não é obrigatoriedade, se você cobra, você tem o disclosure, tudo que é cobrado está no disclosure, é extremamente transparente, extremamente simples, né? O Tem cliente até sabe assim, tudo que está sendo cobrado, né? sim, tem que saber, e se eu cobro do cliente um planejamento financeiro,
eu falo assim, senhores, senhores Smith, vocês precisam de um seguro de vida, porque tem um gap aqui, né? Tem um furo no seu plano. Eu tenho um disclosure adicional que eu dou para eles, falo, ó, eu te cobrei pelo plano financeiro e eu vou receber comissão no seguro. Tá, Então, legal. Você pode ter outras fontes de receita, você pode cobrar um valor fixo pelo plano, você pode cobrar o AUM e você pode receber, de repente, um seguro, uma annuity que vendeu para uma comissão, mas só tem que fazer o disclosure, né? Tem que ter o disclosure. O governo ele não se mete no modelo de negócio, né? Do que pode ou não pode cobrar, desde que você seja transparente. Isso, exatamente. É assim, você pode até, vamos levar isso um caso mais complexo, mais extremo. Eu poderia assumir a custódia, o poder discricionário dos fundos de um cliente e falar, o melhor fundo do mundo, de todos os lugares que você pode colocar o seu dinheiro, é o private equity, do qual eu sou gestor. E eu tiro taxa administrativa ali. Então, eu fiz um fundo privado para clientes em investimento, e daí eu pego o dinheiro, cobro 1% ao ano e boto ali dentro. Assim, isso seria pedir para perder a licença. É possível, né? O cliente ia ter que assinar um monte de disclosure, dizendo assim, e tem olha, muito eu sei, conflito, né? está recebendo 2 vezes, ele que tem o poder discricionário e ele está dizendo que o dele é o melhor. E ia ser um caso federal para provar para o órgão regulador, na auditoria, uma coisa dessas. Mas nada é vedado de cara, você Não é conseguindo provar. proibido. Na prática, eu ia perder a licença. Sim, não, Nunca, entendi. a Proxy jamais faria isso. Eu acho que dois pontos legais, né? Assim, no Brasil a gente está começando agora essa discussão do modelo fiduciário, a gente ainda é muito baseado no modelo transacional, né? Das corretoras, do agente autônomo. As corretoras agora, a XP agora lançou a questão do agente autônomo poder receber sobre um percentual da carteira do cliente e não receber o rebate. Começou a mudar. Só que um ponto muito interessante é que quando eu converso com os clientes de consultoria, principalmente, né? Escritórios que querem desenvolver esse negócio, o pessoal fala, cara, mas como é que eu vou cobrar? A taxa de juros no Brasil é 2%, como é que eu vou cobrar 1,5%? Não tem como gerar esse alfa. E você nos Estados Unidos, com a taxa, praticamente zero, fala em 1,5%. Ou seja, qual que é o discurso, né? Não é o alfa, né? Não é o vou só te dar mais dinheiro. Tem mais coisa aí, né? Exato. Depende realmente da proposta de marketing. Tem RIAs que é alfa. Eu gero mais retorno que qualquer outro aí me dá o seu dinheiro, que eu vou fazer melhor para você. Quem faz esse tipo de pegada de marketing, em geral, os RIAs que fazem isso, eles não fazem planejamento, eles não encostam a mão em seguro, né? Eles simplesmente querem ser melhores asset allocators, né? Só investment management. Para nós aqui, a gente vai atribuir, justificar o custo como uma padaria que cobra 50% ou 30% mais no seu pãozinho. Porque, você entra, tem ar-condicionado, não tem mosca, essas coisas assim. Então, aqui, a mesma coisa. O que a gente faz? A gente fala que nosso marketing é Comprehensive Wealth Management. Gestão de patrimônio completo. Né? Então, a gente, apesar de só investir o seu dinheiro, a gente faz um questionário para saber o seu todo. E a gente fica de olho nisso para você, cliente. Especialmente a parte offshore, né? Investimentos que a gente faz para os clientes que estão na África, no Chile, México, Brasil e por aí afora, que nós temos clientes nesses lugares, Europa, a gente dá aquele algo a mais, né? Então, aquela coisa assim, tributação, estritamente, o investment manager ia falar assim, olha, isso não é um problema. Eu faço gestão. Eu compro, vendo aqui e tento ganhar dinheiro. Exato. A gente não, a gente vai entrar nesse âmbito, fazer uma ligação junto com o contador, explicar como é que é tributado um não residente fiscal aqui e as implicações lá. A gente já tem uma tratativa boa com o Brasil, temos uma base de clientes, né? Especialmente os que residem aqui na Flórida, né? Brasileiros que residem aqui na Flórida. E assim, juros baixos, vamos lá, vamos entrar na briga, na conversa. Assim, o advisor ele tem que fazer algo a mais, né? Eu conversando com uma cliente, ela falou assim, cara, se eu pagar você 1,5% ao ano e você vai me colocar em renda fixa, você vai fazer uma gestão e vai dar 4%. O net, para mim, e ela está olhando na moda perfeita, é 2,5% ao ano. E eu falei assim, é isso. Se você for num banco aqui, não é nenhum de investimento, se for um banco qualquer e pedir um CD,
que é um Certificate of Deposit, que é o CDB brasileiro, aqui é CD, né? Uhum. Você pediu de uns 3 anos, você consegue 2,5. Ou seja, Então, você não tá aí o faz valor, pessoa, né? você faz pessoa física, varejo, a mesma coisa que eu vou fazer para você, isso. Só que, veja bem, qual banco, qual CD, quando tirar, 3 anos é bom, é ruim, faz Uhum. sentido com o meu plano? Não sei, né? Então, Perfeito. assim, isso você não pode me perguntar, você vai fazer lá. Uhum. Então, assim, isso tudo. E outra, quando os juros voltarem a subir, porque a inflação voltar a subir, que se as teorias econômicas valem alguma coisa, nós vamos acabar nesse cenário, né? É. A pessoa começou, ela teve um estreitamento do seu planejamento, ela teve um advisor para abrir a cabeça e mostrar outros ângulos, agregar valor na vida dela. E daí o ano que vem o juro sobe, você já tem um spread maior. E você, na verdade, é serviço. Você está terceirizando, não é retorno, né? Sim. Isso que a gente briga bastante com o prospect, com os leads, né? Fala Uhum. assim, pensa diferente. Você não está me contratando para mais retorno. Eu não sou aquele tipo de RIA ou de gestor aí do Brasil que ganha mais do que o vizinho. Né? A Uhum. minha pegada é serviço. Eu olho a tua vida toda e hoje sim o spread está baixo, mas você está terceirizando, você não precisa encostar a mão no dinheiro. Eu vou fazer Perfeito. isso para você. E temos como advisors, nós temos a possibilidade de certas engenharias financeiras, né? Então, a gente pode usar a alavancagem na conta, se o spread der, com o custo da alavancagem, com o retorno que a gente consegue, se o spread for positivo, a gente consegue fazer muito mais do que esses 2,5. Depende do Uhum. risco e do perfil, né? Do Ou se- perfil de risco e do objetivo do cliente. Perfeito, ou seja, tem que se diferenciar por um atendimento, por um serviço e por uma compreensão maior da vida do cliente, né? Eu acho que isso é muito interessante pelo seguinte, né? Aqui no Brasil a gente ainda vê muito o discurso lá do agente autônomo que vai captar com o backtest embaixo do braço, né? Ó, minha carteira foi melhor do que a carteira do banco e cada vez mais com o produto sendo commodity, o backtest ele vai, assim, Sim, ninguém pede no backtest, né? O último a apresentar vai ter sempre o melhor backtest, isso não tem dúvida. E exato. algo que eu falo sempre aqui no YouTube, no LinkedIn, até gravei um curso sobre atendimento de cliente alta renda, que eu trago essa questão do Private Wealth Management, né, que é um conceito amplo, que é o que você está falando, e que é Uhum. como a gente deveria, né, atender o cliente, né, olhando essa questão tributária ou sucessória, que nos Estados Unidos é muito forte, aqui no Brasil engatinha, acabar com esses preconceitos com seguro, com previdência, que aí o RIA, ele fala sobre isso, né, você tem Sim, a parte de investimento, a parte de seguro, a parte de planejamento, e que sim, aqui no Brasil parece absurdamente vanguardista, né? Que agora as corretoras começaram a lançar os wealth services, esse sim. tipo de solução, e aí nos Estados Unidos isso é o que se faz já, sei lá, mais de uma década, né? Acho que é uma coisa... 40, Olha só, 40 anos. 4 40 décadas. anos. 4 décadas. Eu acho isso muito interessante, até da nossa conversa anterior, de que o legal de estar no Brasil também é que você pode olhar para fora e ver o futuro, né? Opa, só me posicionar aqui que o tsunami me leva junto. E aí É isso abre verdade. muita oportunidade, né, pro pessoal aqui, né? E aí uma dúvida também que Sim. eu recebo muito é assim, cara, quando a gente fala do mercado americano, né, qual que é o tamanho desse mercado aí de advisory, quantidade de RIAs, como funciona isso aí? Para a Certo. gente depois fazer o contraponto aqui com o Brasil. Sim, nós temos 27 mil RIAs registrados nos Estados Unidos, somando os estaduais e os federais. Isso Mais são ou menos empresas, né? metade, isso, empresa, PJ. Olha só. Tem mais ou menos, se não me engano, 60 mil financial advisors, com série Olha só. 65. Ter série 65 não exclui você ter outra licença, Sim, diferente do Brasil, né? claro, Agente verdade. autônomo é agente autônomo e não é mais nada. Aqui você pode ter o acúmulo, até por causa daquilo lá que a gente falou de remuneração. É só ter o Uhum. disclosure, e aí você fala, olha, eu tenho o meu RIA aqui, eu tenho o meu broker-dealer ali, a minha série 7 lá. Profissionais que podem recomendar investimentos é 300 mil, né? Caramba. Então, assim, de Series 7, Series 82, Series 65 e por aí fora, a coleção toda, que podem fazer alguma recomendação ou te auxiliar na transação, é 300 mil. Qual que é o número no Brasil nesse Nossa, segmento? os números aqui, a gente é autônomo, se eu não me engano, na casa dos 12 mil, alguma coisa nessa ordem de grandeza. Consultor, eu acho que não chega a 1.000.
Isso estou falando de pessoa física, né? Quando você vai para CNPJ, isso diminui consideravelmente. E o pessoal sempre me pergunta, né? Eu direto recebo principalmente no Instagram, no LinkedIn, eu estou virando agente autônomo agora, o mercado já não está saturado. Você acha que está saturado nos Estados Unidos? Não, não está saturado aqui. Imagina aqui, né? Imagina, você pegar, os Estados Unidos tem 300 e alguma coisa milhões, o Brasil tem 200 e alguma coisa milhões, né? O Brasil podia ter 200 mil pessoas, elas são, o agente autônomo não existe aqui também, né? Uma É, pessoa que apresenta o menu, mas não vende e tal. Aqui vende, você falou, você vendeu. Então, é, é diferente, né? é diferente, o mercado é diferente. Aqui você tem muita zona cinza, né? Que fica esquisito, né? Eu, Sim. E reco... com... eu posso intermediar, mas não posso recomendar de peito aberto. Eu posso recomendar, É, mas eu não posso executar a ordem, pois que é o é, consultor. É complicado. A gente até chegou nessa conversa por conta do artigo que eu estava contrapondo lá com Portugal, né? Do modelo correto, europeu. exato. E realmente o Brasil são as jabuticabas, né? Até esse modelo do mercado É, financeiro é meio jabuticaba, sim. né? Sim, quanto ao saturamento, eu ia falar que não, porque é exatamente a demanda popular, né? O consumidor americano, esses 60 mil advisors, financial advisors, com série 65, é pouco para atender os 330 milhões de americanos. Por exemplo, eu conheço uma dúzia de financial advisors que falam em português, que são financial advisors. Eu não conheço o mercado todo, eu não sou nenhuma Aham, claro. referência de mercado aqui, pode ter muito, pode ter centenas, mas mesmo assim, são milhões de brasileiros que moram aqui, portugueses, cidadãos de Angola, Moçambique, que moram nos Estados Unidos, um contingente assim minúsculo de advisors que falam a língua deles, que podem dar um advice fiduciário. É Sim. pouquíssimo ainda, né? Então, É, satura, interessante. saturado é muito relativo, assim, mas está muito longe. E outra, você tem uma revolução acontecendo no mercado aqui, que é o robô advisor, né? É, Talvez a gente fale, marque uma futura conversa aí para é um conversar assunto disso, né? bem legal. Porque é um assunto amplo, mas rapidamente, o robô advisor, no começo, quando aparece, ele vai substituir o advisor. Não, não vai existir mais advisor. Mas é uma complexidade, e se fosse assim, eu acho que já teria substituído há 20 anos atrás, né? Exatamente. E assim, o robô advisor é bom para aqueles que gostam de tecnologia e não gostam do ser humano. Perfeito. O advisor sem conflito tem o fee only aqui e tem esqueci, tem várias Tem denominações o de marcas, fee-based, né? fee-only, né? Tem Isso, de tudo. fee-based. Então tem gente que tem um nicho que fala assim, olha, é só fee. O seguro, vou te recomendar outra pessoa. A Uhum. Proxy prefere atender tudo nós, porque a gente sabe da nossa capacidade fiduciária e de conseguir entregar um produto de seguro que condiz com a situação do cliente e não que dá mais comissão para nós. Porque a gente tem esse componente de planejamento fiduciário, né? Legal. Já outros RIAs falam assim, olha, eu não quero mexer com seguro porque eu quero ser fee only. Então, vou recomendar para outra pessoa. E você se Uhum. vira com isso. Então, assim, tem o saturamento pode falar assim, o mercado em geral tem muita gente e tal. Mas quando você entra em nichos, cara, tem muita oportunidade. É um ponto interessante, né? O nicho é você saber quem você atende, né? Que eu acho que é o primeiro ponto, né? Quem é seu cliente, né? O mercado é muito amplo, não dá para achar que vai atender todo mundo, porque você tem que especializar em algum ponto. E aí também a discussão do modelo de negócios, né? Que aí nos Estados Unidos, hoje como eu sou consultor para empresas, né? Desse segmento Uhum. de investimentos, eu tenho olhado muito para fora e você tem todo um ecossistema em volta dos RIAs, em volta das corretoras, de consultores para empresa, gente que vende Isso. CRM, que vende serviço de RH, que tem um mundo, aqui no Brasil Enorme. não, né? Aqui no Brasil, assim, direto eu me esbarro com pessoas e falo, poxa, acho que você é o primeiro consultor para esse mercado. E talvez até seja, acho que já vi um ou outro, Sim. mas é muito pouco, né? Porque é um mercado que a gente falou, são 12 mil, 15 mil pessoas, é um mercado que está Sim. muito pequeno, mas eventualmente ele vai chegar nesse ponto. Então, Vai. também o modelo que você decide, né? Ou talvez o cara lá que é o comparador de backtest está saturado, porque esse aí vai morrer. Sim. Mas o cara que faz o Sim. planejamento financeiro, que faz a oferta, de repente, do seguro, da previdência no Brasil, do anúncio e Uhum. fora, uma carteira bem Sim. administrada, de acordo com o objetivo do cliente, esse aí vai ter Sim. sempre cliente novo entrando, né? Sempre tem pessoas Sim. novas surgindo na economia, né? Exato. E quando chegar naquele momento assim que nós temos muito advisors mesmo, né, ao pé da letra aqui,
que dá o advice, que dá a recomendação, que anda junto com o cliente, daí você vai começar a entrar em nichos, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o maior produtor dos Estados Unidos em seguro de invalidez, tá? Disability Insurance. Ele tinha 80 anos de idade, falei com ele alguns anos atrás, 80 anos de idade ainda trabalhando. Eu falei, você não pensa em parar? Jamais. Me dá tanta satisfação sair da cama, assim, ajudar as pessoas, que eu não vou parar isso nunca. Ele falou assim, eu falei, qual é o segredo do seu sucesso? 80 anos de idade, maior produtor do país, o que você faz? Ele falou assim, olha, eu não falo financeiros, eu não falo nada dessas coisas assim de, você colocar esse limite de renda com esse apetrecho aqui, aquela coisa toda de seguro, eu não falo nada disso. Eu falo legalês, eu falo legalese, né? Eu falo assim a língua dos advogados. Eu falo mediquês, língua dos médicos. E dentistês, eu falo língua de 3 categorias. Advogado, médico e dentista, que aqui é considerado outra classe. E só. Vem o caminhoneiro, vem não sei o quê, eu indico. Falo, eu não sou focado nisso, eu não sei os menores detalhes. Então, é aquela coisa de nicho, né? Isso que você está falando. Isso é muito legal. Né? Que ainda tem um mercado enorme a ser explorado. E isso aí nos Estados Unidos é muito bem explorado, nessa questão do nicho. Né? Outro dia eu estava escutando um podcast de RAs escutei a entrevista de um RA que ele é especializado em oftalmologistas, ou seja, não é médico, é um oftalmologista. Então ele criou tudo ali em volta, ele sabe atender, ele sabe depois fazer o M&A das clínicas, ele sabe indicar quem que vai fazer a parte financeira. Ele especializa. E é engraçado isso, que é muita gente nova que está entrando no mercado. Não, eu não tenho nicho porque eu tenho que abrir contas, né? E é justamente o contrário, né? Você descobre um ou poucos nichos e vai focando neles, você fica cada vez melhor e sabe falar cada vez mais a língua do seu prospect, né? Exato. É isso, né? E acho que esse que é o segredo. Sim. Nesse ponto comercial, a gente pode até um dia falar sobre isso, o americano da aula, né? Na captação, indicação, isso aí é impressionante. É business. É business, exatamente. E para a gente finalizar aqui o papo, Brian, acho que algumas perguntas que eu recebi, mas sobre os clientes especificamente, né? Como é que por exemplo, a Sandy perguntou, como é que é o nível de aversão ao risco do investidor americano? O brasileiro acha que o americano ele é o arrojado e ele senta na sua frente falando, eu quero ações. E dá ações porque... exatamente. E é assim? Olha, nós temos alguns clientes, vários clientes aposentados na nossa base de clientes, ok? Nenhum deles está 100% na renda fixa. E isso demonstra a mentalidade, assim. Agora, por ser cowboy? É por ser, assim, gostar de risco, aquela coisa? Perfil? É perfil? Não é perfil pessoal das pessoas. As ações que eles estão são ações defensivas. Walmart, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, são ações que, por definição, estão no setor defensivo do mercado de ações, são categorizadas como defensivas, e elas todas crescem com a inflação. A inflação não é assim, a Johnson & Johnson vai lá, olha a tabela, fala, deu 2%, vou aumentar os produtos 2%. Ao contrário, o preço do algodão subiu 2%, o preço do transporte subiu 3%, o outro subiu... A Johnson & Johnson reajusta preço, entanto, o ajuste disso tudo na economia gera inflação. Ou seja, a Johnson & Johnson está aumentando a receita dela. Toda essa explicação para dizer o quê? Para voltar ali no perfil do cliente. Especificamente, eu falei de inflação. Por quê? Se o cliente aposenta com 65 anos de idade e ele vai viver até 95, mais, né, que as pessoas hoje em dia... É um trabalho nosso, né, da nossa profissão, é lidar com essa longevidade e o fato que as pessoas... Antigamente, a idade de aposentadoria aqui nos Estados Unidos começou com 65, esqueci que presidente que foi, porque a expectativa de vida do homem era 65 anos. Então, quando foi criado o sistema Social Security, era 65 porque era aquilo lá. Você sobreviveu, você merece descansar agora. Você ganhou um prêmio, agora pelo menos descansa. E morria logo em seguida. Não era 65 por causa... Por isso eles estão estudando a reforma aqui, justamente se atentando às idades, porque você para de trabalhar e depois vive 30 anos da renda que você acumulou em 30, você não vai começar a trabalhar no momento que você nasce. Você começa a produzir com 20 e tanto, mas você não está ganhando, né? Você é estagiário ainda, ralando. Você começa a ganhar com 30.
E para com o trade de 65, nossa senhora, dinheiro tem que durar muito. É. Então, assim, esses clientes que param com 65 e o dinheiro tem que crescer enquanto ele estiver vivo, é ações. Não tem Sim, renda fixa. Por definição, né, fixou sim. a renda que você consegue gerar. Então, por isso, os clientes aqui, muitos deles não vêm assim pronto, né? A gente tem que educar eles, mostrar para eles que, olha, tá vendo aqui por que eu coloquei 5% só do seu dinheiro aqui? Agora você entendeu, né? Agora eu vou aumentar para 20. E você não vai usar o 100 a todo momento, né? Sim. Você botou US$ 1 milhão de aposentadoria com a gente, você não está usando o milhão, você está usando frações dele. Então, deixa as frações que você vai usar no longo prazo, deixa a gente investir em risco para isso Uhum. poder crescer. É uma Em, mentalidade diferente. em resumo, né? Assim, não adianta também o advisor aqui no Brasil, a gente autônomo consultor, falar, mas o brasileiro não gosta de ações, é culpa da cultura brasileira. Não é só isso, né? Não Tem um é. trabalho de necessidade que hoje precisa cada vez mais de renda variável, né? De ações e Sim, risco, mas que aí também é feito esse trabalho ainda hoje, 40 anos, 50 anos depois do americano já sim, ter, em teoria, essa cultura, né? Você ainda tem que sim. sentar e explicar para o Educação. cliente, tem que fazer isso ser um processo contínuo, né? O cliente não Exatamente. chega aí. O pessoal acha muito que assim, o cliente chega aí pronto para comprar ações e o cliente chega pronto para comprar seguros, por exemplo. Não é assim, né? Você tem Não que é, não vender é. ambos, né? Sim, sim, tem que ser vendido, tem que educar, né? Fazer aquela coisa Perfeito. assim, olha, vou te explicar o porquê que você tem que ter isso daqui, como que isso agrega valor na sua vida. Se eu não conseguir Perfeito. te mostrar como, daí eu estou sendo vendedor, daí eu estou empurrando o produto. Aham. Mas se eu conseguir te mostrar, daí no momento certo para você, você adquire e faz parte do seu plano. E aí a gente volta lá para a conversa de onde que o advisor gera valor para o cliente, né? Também nesse Exato, processo de educação financeira. O Rafael exato. mandou uma pergunta muito boa, que a gente até tocou um pouco no assunto, né? Que é sobre o processo de seleção de gestores, né? Dada a infinidade de fundos que vocês têm à disposição aí. Aqui a gente olha uma plataforma, vai ter 400, 500 fundos. Aí são Sim, algumas dezenas de milhares, né? exatamente. Do Como é mundo que a gente inteiro, lida com né? isso? Sim, sim. Como é que a gente lida com isso? Bom, cada vez mais o advisor está sendo subcontratado pelo cliente para ser o seu gestor pessoal, como se fosse um multifamily office, Uhum. né? Então, assim, as pessoas que me contratam, elas estão efetivamente dizendo, Brian, você é o valet driver. Você vai pegar meu carro, meu dinheiro, você vai levar onde você tem que achar que tem que levar e vai trazer de volta a hora que você achar melhor. Ok. Então, nisso, a gente acaba, esse tipo de RIA, nem todos os RIAs são assim, mas a gente acredita muito no uso de ETF, que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, um ETF muito comum é o IVV, que é o irmão, o clone do SPY, do SPY, né? Sim. Que é até conhecido aí no Brasil. O IVV ele cobra 0,03% ao ano de taxa administrativa. Então, se eu combino isso com um cliente que eu estou cobrando 1,5% ou 1% ao ano, mais até a taxa administrativa do fundo, tudo Uhum. isso deu 1,53 ao ano, Uhum. menos do que fundos mútuos. E se você olhar os gráficos, né, net inflows e outflows, fundo mútuo está Sim, desabando e ETF está subindo. verdade. Justamente por isso, porque os advisors estão escolhendo, preferindo ETFs. Eu posso dar exposição de modo barato para os meus clientes para a China, através de um ETF chamado KWEB, KWEB, né? Tá. E o que é o KWEB? Tem ações chinesas, ADRs aqui nos Estados Unidos, e tem ações em Xangai. Então, eu posso dar exposição que eu achar melhor para o meu cliente em qualquer dado momento. E outra, ETF é negociado como ação. É, Então, não tem carência de D mais 30, D mais liquidez 60. absurda, né? Também consegue comprar Isso. e vender muito E fácil. Isso. Então, assim, como que o advisor lida com isso? A maioria dos advisors do nosso tipo aqui, que tentam fazer o comprehensive wealth management, né, a coisa Uhum. completa, holística, usam ETFs. É assim que a gente resolve isso. Tá, legal. É que aqui no Brasil está engatinhando também, você tem pouquíssimos ETFs e muitos ainda nem com liquidez, alguns poucos com muita liquidez, né? Mais É, o verdade. BOVA ali, esses assim. E última pergunta aqui também do Rafael. Nos Estados Unidos as pessoas estão mais expostas a ativos globais, né? Você consegue acessar mais fácil e compra-se mais. Também não é. Eu acho que entra um pouco também naquela questão ali da educação financeira também. O cara não chega aí no escritório querendo comprar emerging markets ou querendo comprar a É, Europa, né?
você também tem Sim, que não. educar. Como é que é isso aí e o que você vê aqui no Brasil, né? Você que atende brasileiros também, né? Como é que você vê Sim. se o brasileiro está se expondo mais ativos aí fora? Qual o perfil dessa pessoa? Certo. O brasileiro, sim, está se expondo e está, através de grandes corretoras como a XP, por exemplo, BTG, está sendo feito um trabalho assim fantástico. Eu que acompanho, né, e quero Sim. levar o que eu faço aqui para o Brasil Uhum. há tanto tempo. Eu torço por eles, porque assim o brasileiro ele investe. Os estudos que eu vi da Franklin Templeton faz um tempinho mostra que brasileiro investe dos que investem, não são Sim. muitos, né? Dos que investem, 2% do capital está fora, está investido realmente diversificado Muito fora do pouco, Brasil. né? E se você olhar que o Brasil tem 500 ações, tem alguma coisa assim, né, listados na B3, É, aqui nós temos 22 mil ações listadas. é. É uma ordem de grandeza, exatamente quanto tem no Brasil, eu esqueci. Mas, assim, é, O Ibov não tem é de... 90 ações, mais ou menos. Então, assim, as mais líquidas não Então, chegam a 100. exato, exatamente. E aqui, dessas 22 mil, eu acho que 13 não tem liquidez. Então, você tem 9 mil 9 mil. ações que tem alguma forma de liquidez. Fora os ETFs, fora, daí você entra em fundo mútuo e por aí vai. É, uma coisa que é verdade, né, é que o mercado financeiro global está integrado. 2008 mostrou isso, né? Sim. O shift de cultura está cada vez maior, as gerações mais novas já, assim, não é conteúdo brasileiro, o cara não cresce assistindo o Sítio do Pica-Pau brasileiro, e o outro lá argentino cresce assistindo Mafalda, o americano Sesame Street. Hoje em dia o negócio tá integrado, e acho que cada É. vez mais os jovens que vão entrando no mercado financeiro já vêm com essa bagagem já em global, né? Então você, justamente uma das perguntas no começo, brasileiro pode ser um RIA? Pode, e eu acredito que as próximas gerações de, de profissionais do mercado vão ter mais e mais isso. Não só o RIA, mas também ter o Financial, esqueci o regulamento da Europa, né? Sim. E sobre o ECB, né? O Banco Central Europeu que coordena isso lá. Então, assim, isso vai ser cada vez mais comum. Então, não necessariamente nós vamos ver assim, olha, tem muito fundo internacional nos Estados Unidos. Agora, vai ter muito fundo internacional no Brasil. Eu acho que vai ter muito profissional no Brasil com conta advisor aqui nos Estados Unidos, ou na Europa. O investidor A cada vez solução vai mais ser diferente. investindo diretamente nos países, né? E como você falou, as corretoras estão trabalhando isso. Já tem brasileiro abrindo corretora lá fora para captar aqui, né? A gente vê Exato, a Evans, que é exatamente. outro caso também. Sim, sim, Você começa a ter esse mercado realmente expandindo. O que é sim, muito legal, né? Que é bom acho que é a evolução muito saudável do nosso mercado. sim. Brian, tem mais Essa é a minha. algum ponto que você acha que a gente não falou? Alguma coisa que você queira reforçar? Deixar aberto aí para finalizar a conversa. Sim, olha, agradeço o papo aí, sempre um prazer, Iris. E foi muito gostoso aí falar dessa arquitetura aí a 30 mil pés e realmente deixar o contato aí e a facilidade que para um profissional, uma pessoa nos procurar, né? Procure você e a gente tem essa conversa aí. O mercado financeiro está globalizado é fácil, né? Às vezes não convém, né? Tem aí, você falou de corretoras que deixam, olha, abre muito fácil e tal, e não dão o serviço. É barato, é rápido e não tem aquele serviço. O serviço Sim. entra justamente para assim, e a tributação? E a sucessão? Como é que fica Tem, essas outras questões? não é só escolher Proteção? o ativo, né? Quando você vai para fora, principalmente aqui do Brasil, você tem que escolher também certinho o Tem, veículo, saber da tem, tributação, para também não perder dinheiro. Ganha nas tem, ações e perde no imposto, né? exatamente. Fora que a gente está vendo, existe um professor, Gemawat, que ele discorda muito do Friedman, que diz que o mundo está flat. The world is flat. Aham. Jornalista do New York Times. Já isso aí. E o Gemawat fala assim, não está flat, né? Não tá nada assim. O pessoal continua fazendo, brasileiro continua fazendo coisa brasileira, indiano faz indiano. É. Eu acho que assim vai ser muito interessante. Eu acho que o mercado financeiro vai ser um dos que vai puxar a humanidade assim para fazer um negócio realmente. Porque 2008 mostrou isso para nós, agora março, né? Mostrou isso para nós que você não adianta você chegar e o brasileiro faz muito bem. Ele Uhum. chega, senta no workstation dele e fala: o que aconteceu na Europa? O que aconteceu nos Estados Unidos? Para eu ver vou montar o que meu mercado vai acontecer aqui. O brasileiro está acostumado com isso. E a gente está aqui para apoiar qualquer dúvida, qualquer
pergunta que as pessoas têm, realmente a porta está aberta, é um prazer estar Qual ajudando o aí. melhor caminho de acessar pelo e-mail? O que eu procurar no LinkedIn? O que você sugere? Sim, LinkedIn, estou no LinkedIn, estou ativo aí nas mídias sociais. O e-mail é brian@proxyfinancial.com, Brian com Y, e ficamos à disposição para uma próxima conversa também. Perfeito, Brian. Pô, muitíssimo obrigado. Acho que o papo foi muito legal. Tirou muitas das dúvidas que o pessoal tinha e eu acho que também vão surgir várias outras, até incentivados pela facilidade. Acho que muita gente perguntou aqui, posso ser? Pensando assim, nunca, Sim. né? E pode. E aí surgem mais outras dúvidas. Eu Ponto acho que positivo. abrir a cabeça, né? Abrir a cabeça que está cada vez mais possível você procurar alternativas maiores, tanto para quem é cliente e para o seu dinheiro, quanto para quem é profissional Sim. buscar outros ramos. Foi uma verdadeira aula, Brian. Muito obrigado aí pela conversa. Obrigado a você. Até a próxima.